Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 24º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 24. Minha situação de momento significava que qualquer pensamento espontâneo evaporaria e se perderia. A fúria me oprimia. Só a vingança me dotava de força e determinação, moldava meus sentimentos e me permitia ser frio e calculista em períodos que de outra forma o delírio ou a morte teriam sido meu remédio. A primeira decisão que tomei foi deixar Genebra para sempre, meu país, que quando eu era feliz e amado, era muito querido para mim. Agora, na minha adversidade, tornava-se odioso. Parti munido de uma soma em dinheiro e algumas joias que tinham pertencido à minha mãe. E assim começaram as minhas peregrinações, que somente deverão cessar com o fim da vida. Atravessei uma vasta extensão de terra, suportando todas as dificuldades que os viajantes costumam encontrar nos desertos e nos países bárbaros. Mal sei como sobrevivi. Muitas vezes estiquei sob a planície arenosa, as pernas que fraquejavam. Orei e clamei pela morte, mas a vingança me manteve alerta. Eu não me atrevi a morrer, deixando meu adversário vivo. Ao sair de Genebra, meu primeiro trabalho foi encontrar algumas pistas pelas quais pudesse rastrear os passos de meu diabólico inimigo, mas não tinha plano definido e perdi muitas horas nos confins da cidade, sem saber o caminho a seguir. Quando a noite se aproximou, percebi que me encontrava na entrada do cemitério onde William, Elizabeth e meu pai descansavam. Entrei e me aproximei do túmulo que abrigava suas sepulturas. Tudo estava em silêncio, exceto as folhas das árvores, suavemente agitadas pelo vento. A noite estava quase escura, a paisagem parecia solene e afetaria até o observador mais desinteressado. Os espíritos dos mortos pareciam flutuar e lançar sombras ao redor, e isso podia ser sentido, mas não visto, em volta da cabeça de quem estava de luto. O profundo pesar que essa cena provocou inicialmente logo deu lugar à raiva e ao desespero. Eles estavam mortos e eu vivia. O assassino deles também vivia. Para destruí-lo, eu deveria prolongar a minha vida e sofrimento. Ajoelhei-me na grama, beijei a terra e, com os lábios trêmulos, exclamei: Pela terra sagrada sobre a qual me ajoelho, pelas sombras que clamam e vagueiam perto de mim, pelo profundo e eterno pesar que sinto, por ti, ó noite, e pelos espíritos que lhe governam, eu juro perseguir o demônio que causa essa miséria, até ele ou eu perecermos no embate mortal. Por esse propósito, vou preservar minha vida. Para executar essa vingança tão cara, vou novamente contemplar o sol e pisar as ervas verdes da terra, que de outra forma desapareceriam dos meus olhos para sempre. Invoco os espíritos dos mortos e os ministros errantes da vingança, para me ajudarem a executar a minha missão. Deixem o monstro maldito e infernal se embriagar profundamente de agonia. Deixem-no sentir o desespero que agora me atormenta. Comecei a minha abjuração solene. Depois, senti um temor que quase me garantia que as assombrações dos meus entes queridos, assassinados, ouviram e aprovaram a minha evocação. Por fim, as fúrias me possuíram quando terminei a minha fala. A raiva sufocava a minha expressão. A resposta veio da quietude da noite por meio de uma gargalhada alta, diabólica, que feriu os meus ouvidos longa e pesadamente e ecoou nas montanhas. Sentia como se todo o inferno me cercasse de zombaria e desprezo. Com toda certeza, nesse momento eu teria sido possuído pelo frenesi e daria um fim à minha existência miserável. Não fosse pela minha promessa ter sido ouvida e porque eu estava me guardando para a vingança. Quando a gargalhada desapareceu, uma voz bem conhecida e detestada, aparentemente próxima de meu ouvido, dirigiu-se a mim num sussurro audível. Estou satisfeito, desgraçado infeliz. Você decidiu viver, e isso me deixou satisfeito. Disparei para o local de onde o som procedia, mas o diabo esquivou-se. De repente, o enorme disco da lua se ergueu
e brilhou sob seu espectro medonho e distorcido, quando ele fugiu com uma velocidade mais do que mortal. Passei a persegui-lo, e por muitos meses essa tem sido a minha tarefa. Guiado por essa pequena pista, em vão segui os meandros de Rodano até o azul do Mediterrâneo surgir. Então, por uma estranha coincidência, vi o demônio entrar e se esconder à noite em um navio com destino ao Mar Negro. Comprei uma passagem no mesmo navio, mas ele escapou, nem sei como. No meio das selvas de Tartária e da Rússia, embora ele ainda evadisse, segui sua trilha sempre. Às vezes, os camponeses assustados com aquela horrível aparição me informavam de seu caminho. Às vezes, ele mesmo temendo que eu perdesse qualquer vestígio, me desesperasse ou morresse, deixava marcas para me guiar. As neves desceram sobre minha cabeça e eu via a impressão de sua enorme pegada na planície esbranquecida. Quando alguém entra na vida pela primeira vez, a prudência é novidade e a agonia é desconhecida. Será que você entende o que eu sentia e ainda sinto? O frio, as carências e a fadiga eram dores menores às quais eu estava destinado a suportar. Fui amaldiçoado por um diabo e carrego comigo o meu próprio inferno perpétuo. Contudo, ainda um espírito do bem me seguia e dirigia os meus passos. E quando eu mais murmurava, de repente me livrava de dificuldades aparentemente insuperáveis. Às vezes, quando a natureza vencia pela fome, afundada no esgotamento, uma refeição preparada para mim no deserto me restabelecia e instigava. A comida, de fato, era rústica, igual a que os camponeses da região comiam, mas não duvido que fosse colocada ali pelos espíritos que eu invocava para me ajudar. Muitas vezes, quando eu estava resequido pela sede, como o céu sem nuvens e tudo seco ao redor, uma nuvem pequena surgia no céu, para desaparecer depois de derramar umas poucas gotas que me reviviam. Segui, quando possível, os cursos dos rios, mas o demônio geralmente os evitava, pois era dali principalmente que a população da região se abastecia. Em outros lugares, seres humanos raramente eram vistos, e em geral eu subsistia aos animais selvagens que atravessaram o meu caminho. Como levava dinheiro comigo, conquistava a amizade dos aldeões, distribuindo, mas também sempre oferecia algum alimento que matara e carregava comigo, depois de retirar uma pequena parte, àqueles que me forneciam fogo e utensílios para cozinhar. Minha vida passada, dessa maneira, era de fato odiosa para mim, e somente durante o sono eu podia saborear alguma alegria. Ó sono abençoado! Muitas vezes, quando eu estava mais infeliz, eu desabava ao descansar, e os meus sonhos me embalavam até o arrebatamento. Os espíritos que me guardavam haviam proporcionado esses momentos, ou melhor, essas horas de felicidade, para que eu pudesse recuperar as forças e cumprir a minha peregrinação. Privado dessa pausa, teria sossobrado sob tantas dificuldades. Durante o dia, era sustentado e inspirado pela perspectiva da noite, pois no sono eu via meus parentes, minha esposa e meu amado país. Novamente, via o semblante bondoso de meu pai, ouvia canções eloquentes na voz da minha Elizabeth e via Clevel, gozando de boa saúde e aproveitando a juventude. Muitas vezes, cansado de uma marcha exaustiva, eu me convencia de que estava sonhando até que a noite chegasse, quando então desfrutaria da realidade dos braços de meus queridos entes. Que afeição angustiante eu sentia por eles. Como eu me apegava às imagens queridas daqueles que às vezes me assombravam até nas horas de vigília e me persuadiam de que eu ainda vivia. Nesses momentos, a vingança que queimava dentro de mim calava dentro do meu coração. Eu prosseguia o caminho para a destruição do demônio, mas com uma tarefa ordenada pelos céus, mas com o impulso mecânico de algum poder do qual eu era inconsciente, do que propriamente por um desejo ardoso de minha alma. Não posso saber quais eram os sentimentos daquele que eu perseguia. Às vezes, de fato, ele deixava marcas por escrito em cascas de árvore ou esculpidas em pedra, que me guiavam e me instigavam à fúria. As palavras legíveis nessas inscrições eram: Meu reinado ainda não acabou. Com você vivo, meu poder está completo. Siga-me, vou procurar os gelos eternos do norte, onde você sofrerá a desgraça do frio e da geada, padecimentos aos quais eu sou insensível.
Você encontrará perto desse lugar, se não demorar muito, uma lebre morta. Coma e se restabeleça. Venha, inimigo, ainda haveremos de lutar pelas nossas vidas, mas você deverá suportar muitas horas difíceis e infelizes antes que esse momento chegue. Diabo escarnecedor, novamente jurei vingança. Mais uma vez eu me consagrava a esse miserável demônio para torturá-lo e matá-lo. Jamais desistirei de minha busca até que um de nós pereça. Então, em êxtase, eu me uniria a minha Elizabeth e aos meus queridos que haviam partido e que já estavam preparando para mim a recompensa pelo meu aborrecimento do trabalho e pela minha terrível peregrinação. Enquanto eu continuava a viagem para o norte, as neves engrossaram e o frio aumentou num grau quase demasiadamente crítico de ser suportado. Os camponeses se trancavam em suas cabanas. Apenas os mais rijos se arriscavam a caçar os animais que a fome forçava a deixar seus esconderijos em busca de presas. Os rios estavam cobertos de gelo e nenhum peixe poderia ser capturado. Assim, fui privado do meu principal artigo de sustentação. O triunfo do meu inimigo aumentava conforme as dificuldades dos meus afazeres. As inscrições que ele me deixou diziam as seguintes palavras: Prepare-se, seus atormentos só começaram. Vista-se com peles e providencie comida, pois logo entraremos numa viagem onde os seus sofrimentos satisfarão o meu ódio eterno. Minha coragem e perseverança foram revigoradas por essas palavras zombeteiras. Decidi que não desistiria do meu propósito. Assim, pedindo aos céus que me apoiassem, continuei a percorrer com fervor inabalável imensos desertos até que o oceano apareceu à distância e se transformou na fronteira máxima do horizonte. Oh, como aquilo era diferente dos mares azuis do sul! A cobertura de gelo só se distinguia pela solidez e grandiosidade da terra firme. Os gregos choravam de alegria quando contemplavam o Mediterrâneo desde as colinas da Ásia e saudavam, extasiados, o limite das suas discórdias. Eu não chorei, mas me ajoelhei e, com o coração em plenitude, agradeci ao meu espírito guia por me conduzir em segurança ao lugar esperado, apesar da ironia do meu adversário para me encontrar e me atracar com ele. Algumas semanas antes desse período, eu adquiri um trenó e cães, e assim atravessava as neves com uma velocidade incrível. Não sei se o demônio possuía as mesmas vantagens, mas descobri que, da mesma forma como antes tinha perdido diariamente o terreno na perseguição, agora eu me recuperava. Tanto que, da primeira vez que vi o oceano, ele estava apenas um dia de viagem à frente, e eu esperava interceptá-lo antes que chegasse à praia. Com a coragem renovada, portanto, segui adiante, e em 2 dias cheguei a uma aldeia paupérrima à beira do mar. Perguntei aos habitantes a respeito do demônio e obtive informações precisas. Um monstro gigantesco, pelo que disseram, tinha chegado à noite armado com uma espingarda e várias pistolas, e colocou em fuga os habitantes de uma casa isolada, por causa do medo de sua medonha aparência. Ele pegou o suprimento de comida armazenado para o inverno e colocou num trenó, e para puxá-lo, apoderou-se de uma numerosa matilha de cães treinados, aos quais atrelou na mesma noite. Para a alegria dos aldeões, horrorizados, ele prosseguiu viagem pelo mar, numa direção que não conduzia a nenhuma terra firme. Os moradores locais conjecturaram que ele seria rapidamente destruído pela quebra da geleira ou congelado pelos gelos eternos. Ao ouvir essas informações, sofri um acesso temporário de desespero. Ele havia escapado de mim, e eu deveria começar uma jornada destrutiva e quase sem fim pelas geleiras montanhosas do oceano, em meio a um frio que poucos habitantes poderiam suportar por muito tempo. E eu, nascido num clima ameno e ensolarado, não poderia esperar sobreviver. No entanto, com a ideia de que o demônio sairia vivo e vencedor, a raiva e minha sede de vingança voltaram contra uma maré poderosa, sobrepujando todos os outros sentimentos. Depois de um rápido descanso, durante o qual os espíritos dos mortos pairavam ao meu redor e me instigavam a lutar e ir à forra, preparei-me para a viagem. Troquei meu trenó terrestre por um outro preparado para as desigualdades do oceano congelado. Comprei abundante estoque de provisões e partir da terra firme. Nem imagino quantos dias passaram desde então, mas sofri tormentos que nada além do sentimento eterno de justa retaliação
que ardia dentro de meu coração me faria suportar. Imensas e escarpadas montanhas de gelo frequentemente bloqueavam a minha passagem. Muitas vezes ouvi o rugido do mar no solo ameaçando a minha destruição, mas novamente a geada vinha e tornava seguros os caminhos do mar. Pela quantidade de alimentos que tinha consumido, eu podia supor que havia passado 3 semanas nessa viagem. A esperança continuamente frustrada retornava ao coração, muitas vezes extraindo gotas amargas de desânimo e tristeza dos meus olhos. De fato, o desespero quase capturou sua presa, e logo eu me afundaria nessas desgraças. Certa vez, depois que os pobres animais que me transportavam conseguiram com incrível esforço alcançar o cume de uma montanha de gelo inclinada e escorregadia, um deles morreu atolado na fadiga. Eu observava a vastidão diante de mim, com angústia, quando de repente meu olhar percebeu uma mancha escura na planície sombria. Forcei a visão para descobrir o que poderia ser e soltei um grito selvagem de êxtase quando distingui o trenó, com as proporções distorcidas de uma figura bem conhecida em cima. Oh, com que ardente arrebatamento a esperança revisitou meu coração! Lágrimas aquecidas que apressadamente enxuguei para não atrapalharem a visão que eu tinha do demônio. Encheram meus olhos, mas ainda assim minha visão foi obscurecida pelas gotas quentes, até quando dão vazão às emoções que me oprimiam. Chorei alto. Mas aquele não era um momento de pausa. Desembaracei os cães do outro animal morto e dei a eles uma abundante quantidade de ração. Depois de uma hora de descanso, absolutamente necessária, mas amargamente irritante para mim, continuei o percurso. O trenó ainda era visível. Eu não o perdia de vista, exceto nos momentos em que por pouco tempo alguma rocha de gelo o escondia com seus penhascos intermediários. De fato, eu visivelmente ganhava terreno quando, depois de quase 2 dias de viagem, avistei meu inimigo a não mais de 1 quilômetro de distância. Meu coração transbordava dentro de mim. Mas então, quando eu parecia quase ao alcance do meu inimigo, as minhas esperanças repentinamente se apagaram. Perdi completamente qualquer vestígio dele, como jamais acontecera antes. Passei a ouvir o mar no chão. Conforme as águas rolavam e inclinavam embaixo de mim, o trovejar de seu avanço tornava-se cada vez mais sinistro e terrível. Eu me apressei, mas em vão. O vento se levantou. O mar rugiu e, como se fosse atingido pelo poderoso choque de um terremoto, rachou e se quebrou, com um som tremendo, esmagador. Mas a festa logo acabou e, em poucos minutos, o mar tumultuado rolava entre mim e o meu inimigo. Fiquei à deriva, abandonado, em cima de um pedaço de gelo partido, que encolhia continuamente, dessa forma, preparando para mim uma morte pavorosa. Assim se passaram muitas horas terríveis. Vários dos meus cães morreram e eu estava prestes a me afogar num acúmulo de angústias, quando vi o seu navio atrelado à âncora e me enchi de esperanças de socorro e vida. Eu não tinha nenhuma noção de que existiam embarcações que chegassem tão ao norte e fiquei assustado com a visão. Destruí rapidamente parte do trenó para construir remos, e com esse meio consegui, por uma fadiga infinita, mover a minha jangada de gelo em direção do seu navio. Ainda estava determinado, se você fosse para o sul, a me entregar à misericórdia dos mares, em vez de abandonar o meu propósito, esperava induzi-lo a me conceder um bote com o qual eu pudesse perseguir o meu inimigo. Mas a sua direção era rumo ao norte. Você me colocou a bordo quando todo o meu vigor estava exaurido. Eu logo naufragaria sobre as minhas dificuldades multiplicadas, numa morte que ainda temo, porque a minha tarefa não está cumprida. Oh, quando será que meu espírito guia, após me conduzir ao demônio, me concederá o descanso que tanto almejo? Será que devo morrer e ele ainda viver? Se isso acontecer, jure para mim, Walton, que o monstro não escapará, que vai buscá-lo para saciar a minha vingança com a morte dele. Estou me atrevendo a lhe pedir que realize a minha peregrinação, que suporte as dificuldades que tenho sofrido? Não, não sou tão egoísta. Porém, quando eu estiver morto, se ele aparecer, se os ministros da vingança o conduzirem a você, jure que ele não viverá. Jure que ele não triunfará sobre as minhas aflições acumuladas, nem sobreviverá para ampliar a lista de seus crimes hediondos. Ele é eloquente, persuasivo. Um dia suas palavras tiveram poder inclusive sobre o meu coração. Não confie nele. A alma
é tão infernal quanto a aparência dele, cheia de traição e malícia diabólica. Não o escute. Apele para os nomes de William, Justine, Clevel, Elizabeth, meu pai e o infeliz Victor. Enfie a espada em seu coração. Eu estarei pairando por perto para guiar a lâmina de aço corretamente. Walton prosseguiu sua narrativa. 26 de agosto de 1700. Você leu essa história estranha e tenebrosa, Margaret. Não sentiu seu sangue congelar de tanto horror quanto o que coagula o meu? Às vezes, tomado por repentina agonia, nem mesmo ele conseguia continuar seu relato. Outras vezes, com a voz entrecortada, ainda que penetrante, ele proferia com dificuldade palavras totalmente repletas de angústia. Seus olhos, belos e encantadores, ora se iluminavam de indignação, ora eram subjugados pelo infortúnio que os abatia e se apagavam em infinitas tristezas. Às vezes, ele controlava seu rosto e suas expressões, relatando os mais horríveis incidentes com a voz tranquila, suprimindo qualquer resquício de agitação. Em seguida, irrompendo com a força de um vulcão, de repente suas feições se transformavam para expressar a raiva mais selvagem, vociferando imprecações a respeito de seu perseguidor. A história dele é bem articulada e foi contada com uma aparência de verdade, muito simples. Mas gostaria de lhe dizer que as cartas de Félix e Safi que ele me mostrou e o vulto do monstro avistado a partir da nossa embarcação corroboram para mim uma convicção de verdade na sua narrativa, ainda maior do que nas afirmações, por mais sinceras e interligadas que fossem. Tal monstro tem, portanto, de fato existência. Não posso duvidar disso, embora ainda esteja perdido em surpresa e admiração. Às vezes, eu tentava obter de Frankenstein detalhes da formação de sua criatura, mas a respeito dessa questão ele era impenetrável. Está louco, meu amigo, ele dizia. Por onde sua curiosidade insensata o leva? Você também criaria para si e para o mundo um inimigo demoníaco? Paz, paz, aprenda com a minha desgraça e não procure aumentar a sua. Frankenstein descobriu que eu tomava notas a respeito da sua história e pediu para vê-las. Então, ele mesmo as corrigiu e ampliou em muitos lugares, principalmente para dar vida e espírito às conversas que manteve com seu inimigo. Já que você preservou a minha narração, ele disse, eu não gostaria que algo mutilado ficasse para a posteridade. Assim, uma semana se passou enquanto eu ouvia relato mais estranho que nenhuma imaginação formaria. Meus pensamentos, a cada sentimento de minha alma, se embriagaram pelo interesse que o meu convidado despertou. Por sua história, seus modos educados e sua maneira gentil. Gostaria de tranquilizá-la, contudo? Será que eu poderia aconselhar alguém tão infinitamente desgraçado, tão destituído de toda esperança de consolo a viver? Ah, não. A única alegria que ele então poderia conhecer seria na hora de recompor seu espírito quebrado para a paz e para a morte. No entanto, ele goza de um consolo, fruto da solidão e do delírio. Acredita que quando conversa em sonhos com seus entes queridos e dessa comunhão, retira conforto para suas misérias ou ânimo para sua vingança. Não se trata de criações fantasiosas, suas, mas de comunicações reais de seres que os visitam desde regiões de um mundo remoto. Essa fé dá uma solenidade aos devaneios, tornando-os para mim quase tão imponentes e interessantes quanto a verdade. Nossas conversas nem sempre se limitam à sua própria história e aos seus infortúnios. A respeito de cada ponto da literatura em geral, ele exibe um conhecimento ilimitado e uma compreensão rápida e penetrante. Sua eloquência é impetuosa e tocante. Também não consigo ouvi-lo sem lágrimas quando ele relata um incidente patético ou se esforça para comentar as paixões da piedade ou do amor. Que criatura gloriosa deve ter sido nos dias de sua prosperidade, quando é tão nobre e divino na desgraça. Ele parece sentir seu próprio valor e a dimensão de sua queda. Quando era mais jovem, ele falou, eu me acreditava destinado a alguma grande empreitada. Meus sentimentos eram profundos, mas eu possuía um senso de imparcialidade que me preparava para realizações ilustres. Tal sentimento no valor de minha natureza me ajudou quando os outros ficaram oprimidos, pois julguei criminoso desperdiçar em desânimo inútil esses talentos que poderiam ser úteis para os meus companheiros. Quando refleti sobre o trabalho concluído,
Nada mais e nada menos que a criação de um animal sensível e racional não pude me encaixar no rebanho dos cientistas comuns. Mas esse pensamento, que me sustentou no início da carreira, agora serve apenas para me afundar na poeira. Todas as minhas especulações e esperanças são como nada, e como o arcanjo que aspirava à onipotência, estou acorrentado ao inferno eterno. Minha imaginação era vívida e as minhas capacidades de análise e explicação eram intensas. Com a união dessas qualidades, concebi a ideia e executei a criação de um homem. Ainda agora não consigo lembrar sem paixão dos meus devaneios, enquanto o trabalho estava incompleto. Pisei no céu, em meus pensamentos, e então exultei em meus poderes. Agora estou ardendo com a ideia de seus efeitos. Desde minha infância eu estava imbuído de grandes esperanças e de uma grande ambição, mas como estou arrasado! Ó, meu amigo, se você tivesse me conhecido como fui outrora, talvez não me reconhecesse nesse estado de degradação. O desânimo raramente visitava meu coração. Um destino elevado pareceu me sustentar até que eu caísse, para nunca jamais me levantar. Devo então deixar escapar essa pessoa admirável? Eu ansiava por um amigo. Procurei alguém que simpatizasse comigo e me amasse. Eis que nesses mares desérticos encontrei alguém assim, mas temo que tenha conquistado apenas para saber seu valor e perdê-lo. Eu o reconciliaria com a vida, mas ele repeliu a ideia. Obrigado, Walton, ele agradeceu, por suas gentis intenções em relação ao miserável infeliz. Mas quando você fala de novos laços e afeições novas, acredita que qualquer um possa substituir aqueles que se foram? Será que algum homem pode ser para mim como Clevel? Ou qualquer outra mulher como Elizabeth? Mesmo onde as afeições não são fortemente movidas por nenhuma qualidade superior, os companheiros de nossa infância possuem sempre um certo poder sobre a nossa mente, que dificilmente qualquer amigo posterior poderá alcançar. Eles reconhecem as nossas disposições infantis, que por mais que possam ser modificadas, nunca serão erradicadas. E eles podem julgar as nossas ações, com conclusões mais certas quanto à integridade das nossas motivações. Uma irmã ou um irmão jamais poderão, a menos que tais sintomas tenham sido mostrados cedo, suspeitar do outro do tratamento falso ou desonesto. Qualquer outro amigo, por mais forte que seja, pode, apesar de si mesmo, ser contemplado com suspeitas. Desfrutei de amigos queridos, não só pelo hábito ou por afinidade, mas por méritos próprios. Onde quer que eu esteja, a voz suave da minha Elizabeth e as conversas agradáveis de Clevel sempre serão sussurradas em meus ouvidos. Eles estão mortos e nenhum sentimento nessa ausência pode persuadir a preservar a minha vida. Se eu estivesse engajado em qualquer empreendimento ou projeto elevado, carregado de utilidade extensiva para as criaturas minhas companheiras, então eu poderia viver para cumpri-lo. Mas não é esse o meu destino. Devo perseguir e destruir o ser a quem dei existência. Então, minha sina na terra estará cumprida e eu poderei morrer. 2 de setembro. Minha amada irmã, escrevo, cercado de perigos e ignorando se estou condenado e impedido para sempre de ver novamente a querida Inglaterra e aos meus amigos mais queridos que nela habitam. Estou cercado por montanhas de gelo que não admitem fuga e ameaçam cada momento esmagar o meu navio. Os corajosos marujos de minha tripulação, que persuadi a serem meus companheiros, olham para mim em busca de ajuda, mas não tenho nada para oferecer. Há algo terrivelmente espantoso em nossa situação, mas minha coragem e minhas esperanças não me abandonaram. Mas é terrível refletir que as vidas de todos esses homens estão em perigo por minha causa. Se estamos perdidos, é por causa dos meus loucos planos. E qual será, Margaret, o estado dos seus pensamentos? Você não vai saber da minha destruição e vai aguardar ansiosamente o meu retorno. Anos passarão, você será visitada pelos desesperos, mas ainda se atormentará com a esperança. Ó, minha amada irmã, o repugnante fracasso de suas cordiais expectativas é, em perspectiva, mais terrível para mim do que a minha própria morte. Mas você tem marido, filhos e pode ser feliz. O meu desafortunado hóspede me considera com a mais terna compaixão. Ele se esforça para me encher de esperanças. Fala como se a vida fosse um bem que ele valorizasse e me lembra quantas vezes acidentes aconteceram com outros navegantes que tentaram esse mar.
Apesar de mim, ele me enche de alegres presságios. Até os marinheiros sentem o poder de sua eloquência. Quando ele fala, já não se desesperam. Ele desperta suas energias, e quando ouvem sua voz, acreditam que essas vastas montanhas de gelo são montes de toupeiras que desaparecerão diante da firmeza dos homens. Esses sentimentos são transitórios, mas a cada dia de expectativa frustrada os enche de medo, e eu quase receio um motim causado por esse desespero. 5 de setembro. Acabou de acontecer uma cena interessante, mas tão incomum que, embora seja altamente provável que esses papéis nunca cheguem até você, mesmo assim não posso deixar de registrá-la. Continuamos cercados por montanhas de gelo, ainda em perigo iminente de sermos esmagados em seus atritos. O frio é excessivo e muitos dos meus infelizes camaradas já encontraram um túmulo nessa cena de desolação. A saúde de Frankenstein tem piorado diariamente. Uma chama febril ainda cintila em seus olhos, mas ele está exausto, e quando de repente é despertado por alguma atividade, rapidamente volta a seu aparente estado de inanição. Eu mencionei em minha última carta o receio que sentia de um motim. Nessa manhã, enquanto observava o semblante empalecido de meu amigo apático, com os olhos semicerrados e os membros decaídos, fui importunado por meia dúzia de marinheiros que exigiam a entrada na cabine. Eles entraram, e o líder se dirigiu a mim, para dizer que ele e seus companheiros haviam sido escolhidos pelos outros marinheiros para virem na representação a mim, com o objetivo de fazer uma petição que, por justa, eu não poderia recusar. Estávamos imersos em gelo e provavelmente jamais escaparíamos. Eles temiam que, se acontecesse de o gelo se dissipar e uma passagem livre se abrir, eu tivesse arrojo a ponto de prosseguir viagem, levando-os a novos perigos e depois de terem conseguido superar tantos outros. Insistiam, portanto, que eu me comprometesse com a solene promessa de que, se o navio fosse liberado, dirigiria imediatamente o meu curso para o sul. Esse discurso me perturbou. Eu não estava desesperado e nem tinha ainda concebido a ideia de retornar, se fosse liberado. No entanto, como poderia por justa ou mesmo possibilidade recusar tal exigência? Hesitei antes de responder. Foi quando Frankenstein, que a princípio se acalmara e na verdade parecia não ter forças suficientes para escutar, despertou. Seus olhos brilharam, suas bochechas coraram com vigor instantâneo. Virando-se para os homens, ele disse: O que vocês querem dizer? O que pedem a seu capitão? Será que vão desistir assim tão facilmente do projeto? Não chamaram essa expedição de gloriosa? E por que ela seria gloriosa? Não por ser um caminho calmo e tranquilo para os mares do sul, mas porque a rota é cheia de perigos e horrores, porque cada novo incidente, a bravura e a coragem de vocês serão invocados e exigidas, porque estão cercados por perigos e pela morte, e devem enfrentá-los e vencê-los. Por isso, portanto, é glorioso. Por isso, essa empreitada é honrosa. Vocês serão saudados como benfeitores de sua espécie. Seus nomes serão adorados como pertencentes a homens corajosos, que enfrentaram a morte para a honra e benefício da humanidade. Assim, eis que o primeiro sinal imaginário de perigo, ou se preferirem, ao primeiro poderoso e terrível julgamento de sua coragem, vocês se afastam e se contentam com o fato de retornarem como homens que não tiveram forças suficientes para suportar o frio e o perigo. Então, suas pobres almas sentirão frio e vocês voltarão para suas lareiras quentes. Porque isso não requer essa preparação. Não precisariam ter vindo até aqui e arrastado seu capitão para a vergonha de uma derrota, apenas para provarem que são covardes. Oh, sejam homens, ou melhor, sejam mais do que homens. Sejam firmes em seus propósitos, firmes como uma rocha. Esses gelos não são feitos de coisas como o coração de vocês é. São mutáveis e não os aguentarão se vocês disserem que não aguentam. Não voltem para suas famílias com o estigma da desgraça marcada em suas sobrancelhas. Voltem como heróis, que lutaram e conquistaram e que não sabem o que é dar as costas ao inimigo. Ele falou isso com uma voz tão modulada aos diferentes sentimentos expressos em seu discurso, como os olhos tão cheios de grandeza e heroísmo, que você consegue imaginar que aqueles homens ficaram comovidos? Todos se entreolharam e foram incapazes de responder. Então eu falei:
Disse-lhes para descansarem e considerarem o que havia sido apregoado, e que eu não os levaria ainda mais ao norte se eles decididamente desejassem o contrário, mas que eu esperava que com a reflexão a coragem deles voltasse. Eles descansaram e eu me virei para o meu amigo. Mas ele estava afogado no desânimo, quase privado da vida. Não sei como tudo isso terminará, mas prefiro morrer a voltar vergonhosamente sem cumprir o meu propósito. No entanto, temo que tal seja o meu destino. Os homens, não apoiados por ideias de glória e honra, jamais poderão continuar e suportar as dificuldades atuais. 7 de setembro. A sorte foi lançada. Consenti em regressar se não formos destruídos. Assim, minhas esperanças foram arrasadas pela covardia e pela indecisão. Volto, ignorante e desapontado. É preciso ter mais filosofia do que possuo para suportar essa injustiça com paciência. 12 de setembro. Pronto, tudo acabado. Estou voltando para a Inglaterra. Perdi todas as esperanças de utilidade e glória. Perdi o meu amigo, mas vou me esforçar para lhe expor, em detalhes, essas amargas circunstâncias, minha querida irmã. E enquanto estiver navegando para a Inglaterra e para você, não vou desanimar. Em 9 de setembro, o gelo começou a se movimentar e ruídos semelhantes a trovoadas eram ouvidos à distância, conforme o gelo rachava em todas as direções e se dividia em ilhas. Estávamos no perigo iminente, mas como só podíamos permanecer passivos, minha principal atenção estava voltada para o meu desafortunado hóspede, cuja doença aumentou em tal grau que ele permanecia completamente confinado em sua cama. O gelo rachou atrás de nós e foi levado com força para o norte. Uma brisa soprou de oeste e no dia 11 a passagem para o sul tornou-se perfeitamente livre. Quando os marinheiros viram isso, entenderam que o retorno à terra natal estava aparentemente garantido. Uma algazarra alegre tomou conta deles por algum tempo. Frankenstein, que dormia, acordou e perguntou a causa do tumulto. Estão gritando, informei, porque logo voltarão para a Inglaterra. Então você realmente vai voltar? Sim, não posso me obstar às demandas deles. Não posso conduzi-los relutantes ao perigo. Preciso voltar. Faça isso se quiser. Eu não o farei. Você pode desistir do seu propósito, mas o meu foi determinado pelos céus, e eu não me atrevo a desafiá-los. Estou fraco, mas certamente os espíritos que ajudam na minha vingança me darão forças suficientes. Ao dizer isso, tentou sair da cama, mas o esforço foi muito grande. Ele caiu para trás e desmaiou. Demorou bastante para ele ser reanimado, e muitas vezes achei que a sua vida estivesse completamente extinta. Por fim, ele abriu os olhos, mas respirava com dificuldade e não conseguia falar. O cirurgião deu-lhe um frasco de remédio e mandou que o deixássemos em paz. Nesse meio tempo, ele me disse que meu amigo não sobreviveria por muitas horas. A sentença condenatória foi pronunciada. Eu só podia sofrer e ser paciente. Sentei-me à cabeceira dele e, observando, seus olhos estavam fechados, e achei que ele dormia. Mas então ele me chamou com voz fraca, pedindo que me aproximasse e disse: Infelizmente, a força com que eu contava se foi. Sinto que logo morrerei, e ele, meu inimigo e perseguidor, ainda pode estar vivo. Não pense, Walton, que nos últimos momentos da minha existência sinto aquele ódio imenso e desejo ardentemente a vingança que uma vez expressei, mas me sinto justificado em desejar a morte de meu adversário. Durante esses últimos dias, estive ocupado em examinar a minha conduta passada e não considero-a condenável. Num acesso de loucura entusiástica, criei um ser racional ao qual estive ligado para lhe assegurar, tanto quanto estava em meu poder, felicidade e bem-estar. Essa era minha obrigação, mas havia outra também primordial. Meus deveres para com os seres da minha própria espécie reclamavam mais a minha atenção porque abrangiam maior proporção de felicidade ou miséria. Constrangido por essa visão, recusei-me a criar uma companheira para a primeira criatura, que demonstrou malignidade e egoísmo incomparáveis. Destruiu meus entes queridos, dedicou-se à destruição de seres que possuíam sensações requintadas, felicidade e sabedoria. Nem sei quando essa sede de vingança pode acabar. Miserável, a seus próprios olhos por não conseguir fazer outra desgraçado. Ele deve morrer. A tarefa de sua destruição era minha, mas eu falhei.
Impulsionado por motivos egoísticos e vícios, eu lhe pedi que assumisse a minha obra inacabada. Agora, renovo-lhe esse pedido, motivado tão somente pela razão e pela virtude. Porém, não posso lhe pedir que renuncie a seu país e aos seus amigos para cumprir essa tarefa. Agora que está retornando para a Inglaterra, você terá poucas chances de se reencontrar com ele, mas deixo para você a consideração desses pontos e um bom equilíbrio do que pode avaliar como seus deveres. Meu juízo e minhas ideias já estão perturbados pela proximidade da morte. Não me atrevo a lhe pedir para fazer o que eu acho certo, pois você ainda pode ser enganado pela paixão. Que ele viva para ser um instrumento do mal me perturba. Em outros aspectos, essa hora em que espero o meu desenlace a qualquer momento é o único instante feliz de que desfruto há vários anos. As formas da amada morta passam fugazes diante de mim, e eu me apresso para estar em seus braços. Adeus, Walton. Busque a felicidade tranquilamente e evite as ambições, mesmo que seja apenas aquela aparentemente inocente de se destacar na ciência e nas descobertas. Por que digo isso? Saio arrasado dessas esperanças, mas alguém pode ser bem-sucedido. Enquanto falava, sua voz foi se tornando cada vez mais fraca, até que por fim, e esgotado pelo esforço, ele mergulhou em silêncio. Cerca de meia hora depois, tentou falar de novo, mas não conseguiu, mas apertou a minha mão com extrema fraqueza. Então seus olhos se fecharam para sempre, enquanto a irradiação de um sorriso gentil escapava de seus lábios. Margaret, que comentário posso fazer sobre a extinção intempestiva desse espírito glorioso? O que posso dizer que lhe permitia compreender a profundidade de minha tristeza? Tudo o que eu deveria expressar seria inadequado e frágil. Minhas lágrimas fluem. Minha mente está ofuscada por uma nuvem de desapontamento, mas estou a caminho da Inglaterra, onde posso encontrar a consolação. Estou sendo interrompido. O que significam esses sons? É meia-noite. A brisa sopra com razoável força e o relógio do convés mal se agita. Novamente escuto o som parecido com o de uma voz humana, mas bem mais rouco. Vem da cabine onde ainda jazem os restos mortais de Frankenstein. Preciso me levantar e examinar. Boa noite, minha irmã. Meu Deus, que cena acabou de acontecer. Ainda estou tonto com a lembrança dela. Eu mal sei se terei o poder de detalhá-la. Contudo, o relato que registrei seria incompleto sem essa catástrofe final e maravilhosa. Entrei na cabine onde estavam os restos mortais de meu admirável, apesar de malfadado amigo. Sobre o caixão se inclinava alguma coisa que não consigo encontrar palavras para descrever. Era um ser gigantesco em estatura, mas grosseiro e distorcido em proporções. Enquanto estava inclinado, seu rosto ficava escondido por longas mechas de cabelo esfarrapado, mas a mão enorme se estendia, em cor e textura aparentemente iguais às de uma múmia. Quando escutou o som da minha aproximação, ele parou de proferir exclamações de dor e horror e saltou em direção à janela. Jamais vi nada tão horroroso quanto sua face, totalmente repugnante, repulsiva e hedionda. Fechei os olhos e, involuntariamente, esforcei-me por lembrar quais seriam os meus deveres com relação a esse destruidor. Pedi a ele que ficasse. Ele parou, olhou para mim admirado e voltou-se novamente para a forma sem vida de seu criador, parecendo esquecer a minha presença. Cada traço e cada gesto dele pareciam instigados pela mais selvagem raiva de alguma paixão incontrolável. Ele também é minha vítima, declarou. Com o seu assassinato, os meus crimes estão consumados. A linhagem desgraçada do meu ser está ferida de morte. Ó Frankenstein, ser generoso que sacrificou a si próprio. Do que vale agora lhe pedir perdão? Eu que o destruí irremediavelmente, aniquilando tudo que você amava. Que pena. Ele está frio, não pode me responder. Sua voz parecia sufocada, e o meu primeiro impulso, que me sugeria o dever de obedecer ao pedido de meu amigo, moribundo, de destruir seu inimigo, ficou então em suspenso por uma mistura de curiosidade e compaixão. Eu me aproximei daquele ser medonho. Não ousei voltar e erguer os olhos para seu rosto. Havia algo de muito assustador e sobrenatural em sua feiura. Tentei falar, mas as palavras sumiram em meus lábios. O monstro continuou a proferir autocensuras selvagens e incoerentes. Por fim, tomei a decisão de me dirigir a ele durante a pausa em seu drama tempestuoso. O seu arrependimento, eu disse,
agora é supérfluo. Se você tivesse ouvido a voz da consciência e se tivesse prestado atenção ao remorso antes de levar a sua diabólica vingança a esse extremo, Frankenstein ainda estaria vivo. Está sonhando? Respondeu o demônio. Então você não acha que eu estou morto de agonia e remorso? Apontando para o cadáver, ele continuou: ele não sofreu na consumação do ato. Oh, nem a 10ª milésima parte da angústia que foi a minha durante o persistente detalhamento de sua execução. Um espantoso egoísmo me apressou, enquanto meu coração estava envenenado com remorsos. Você acha que os gemidos de Clevel eram música para os meus ouvidos? O meu coração foi moldado para ser suscetível a amores e amizades. Quando fui deturpado pela desgraça do vício e do ódio, não sofreu a violência dessa mudança sem tormentos que você nem pode imaginar. Depois do assassinato de Clerval, voltei para a Suíça, com o coração partido e derrotado. Compadeci-me de Frankenstein. Minha piedade transformou-se em horror. Eu me aborrecia, mas quando descobri que ele, o autor de minha existência, dos meus tormentos indescritíveis, ousava esperar pela felicidade enquanto eu acumulava desgraça e desespero sobre mim, e que ele buscava o seu próprio desfrute nos sentimentos e nas paixões de indulgência, algo que para mim seria sempre proibido, a inveja impotente e a indignação amarga me encheram de uma sede insaciável de vingança. Lembrei da minha ameaça e decidi que deveria executá-la. Sabia que estava preparando um tormento mortal para mim, mas eu era o escravo e não o mestre de um impulso que detestava, mas não podia desobedecer. E mais ainda quando ele morreu. Não, então eu era um desgraçado. Eu tinha rejeitado todos os sentimentos e subjugado toda a angústia, amortinado no excesso do meu desespero. A partir de então, o mal se tornou o meu bem. Compelido dessa maneira, não tive escolha senão adaptar a minha natureza a um elemento que eu não tinha escolhido de bom grado. A consecução do meu projeto demoníaco se tornou uma paixão insaciável, mas agora está acabado. Essa é minha última vítima. Fiquei tocado a princípio pelas expressões de sua desgraça. No entanto, quando me lembrei de que Frankenstein disse que seus poderes de eloquência e persuasão, e quando novamente olhei para o corpo sem vida de meu amigo, a indignação tomou conta de mim. Desgraçado, eu disse. É bom que você venha aqui lamentar a desolação que fez. Você joga uma tocha numa enorme pira sacrificial e depois que ela é consumida pelo fogo, senta-se no meio das ruínas e lamenta o infortúnio. Demônio hipócrita, aquele que você pranteia ainda estaria vivo, mesmo que fosse o alvo, ainda que novamente se tornasse a presa de sua maldita vingança. Não é a piedade o que você sente. Você lamenta apenas porque a vítima de sua malignidade foi retirada de seu poder. Ora, não é isso, não mesmo, interrompeu-me a criatura. Embora talvez seja essa a impressão transmitida a você sobre o que parece ser o significado das minhas ações, apesar disso, não busco uma compreensão condescendente da minha desgraça. Jamais encontrarei qualquer compaixão. A princípio, procurei amar a virtude, por causa dos sentimentos de felicidade e afeição que transbordavam em todo o meu ser. Era disso que eu desejava tomar parte, mas agora que a virtude se tornou para mim uma sombra, que a felicidade e a afeição se transformaram num desespero amargo e repugnante, do que me valeria conquistar simpatia de alguém? Estou satisfeito por sofrer sozinho enquanto os meus sofrimentos persistem. Estou muito satisfeito com o fato de que minha repulsa e vergonha carregarão a minha memória. Um dia, minha imaginação foi embalada em sonhos de virtude, fama e prazer. Um dia alimentei falsas esperanças de me encontrar com seres que, perdoando a minha forma exterior, me amariam pelas excelentes qualidades que eu era capaz de demonstrar. Fui nutrido com altos pensamentos de honra e devoção, mas agora o crime me degradou, abaixo do animal mais mesquinho. Nenhuma desculpa, nenhuma injúria, nenhuma malignidade, nenhuma miséria podem ser comparadas às que me assolam. Quando percorro o espantoso catálogo de meus pecados, não posso acreditar que eu seja a mesma criatura cujos pensamentos eram cheios de visões sublimes e transcendentes de beleza e majestade da bondade. Mas é assim. O anjo caído se torna um diabo maligno. Porém, mesmo esse inimigo de Deus e dos homens tinha amigos e companheiros em sua desolação. Mas eu estou sozinho. Você que chama Frankenstein de amigo parece ter conhecimento de meus crimes e dos infortúnios dele.
Mas nos pormenores que ele lhe deu, não pode acrescentar as horas e meses de miséria que sofri, desperdiçados em paixões impotentes. Porque, quando eu destruía as esperanças dele, eu não satisfacia os meus próprios desejos, que eram eternamente ardentes e ávidos. Embora eu almejasse o amor e o companheirismo, ainda assim era desprezado. Não havia injustiça nisso? Somente eu devo ser considerado criminoso quando toda a humanidade pecava contra mim? Por que você não o odeia, Félix, que me expulsou de sua porta com insolência? Por que não excreta o ignorante que tentou destruir o salvador de seu filho? Não, eles não são seres virtuosos e imaculados. E eu, desgraçado e abandonado, sou um aborto que deve ser desprezado, chutado e pisoteado. Ainda agora meu sangue ferve com as lembranças dessa injustiça. Mas é a verdade que sou um miserável. Assassinei quem era adorável e quem era indefeso. Estrangulei o inocente quando ele dormia e esganei até a morte sua garganta que jamais feriu a mim ou a qualquer outra coisa. Dediquei a miséria ao meu Criador, o espécime seleto de tudo que é digno de amor e admiração entre os homens. Persegui-o até mesmo essa irremediável ruína. Aqui ele jaz, branco e frio, na morte. Você me odeia, mas o seu aborrecimento não pode se equiparar àquele com quem eu vejo a mim mesmo. Contemplo as mãos que executaram a façanha, penso no amor com que a imaginação dela foi concebida e anseio pelo momento que essas mãos encontrarão os meus olhos, quando essa imaginação não sobrar mais os meus pensamentos. Não temas que eu seja um instrumento do mal futuro. Minha obra está quase concluída, a não ser a minha, nem a sua morte, e nem a de qualquer outro homem serão necessárias para consumar a consecução de meu ser e para realizar o que deve ser feito. Não pense que vou demorar a fazer este sacrifício. Vou deixar o seu navio na balsa de gelo que me trouxe até aqui e buscar a extremidade mais ao norte do globo. Vou construir minha pirâmide fúnebre e consumir até as cinzas essa desgraçada carcaça, para que seus restos não forneçam luz a qualquer curioso desavisado e indigno que criaria outro ser como eu. Morrerei. Não sentirei mais a agonia que agora me consome. Não serei prisioneiro de sentimentos insatisfeitos. Está morto aquele que me chamou para existir. E quando eu também me for, a lembrança de nós dois desaparecerá rapidamente. Não mais verei o sol e nem as estrelas. Não sentirei os ventos tocarem o meu rosto. A luz, os sentimentos e as sensações serão afastadas. E nessa circunstância eu devo encontrar a felicidade. Há alguns anos, quando as imagens desse mundo se abriram para mim pela primeira vez, quando senti o calor reconfortante do verão, ouvi o sussurro das folhas e o gorjeio dos pássaros, isso era tudo para mim, e eu teria chorado ao morrer. Mas agora a morte é meu único consolo, contaminado por crimes e moído pelos mais amargos remorsos, onde encontraria descanso senão na morte. Adeus. Vou deixar você como um último ser do tipo humano a quem esses olhos jamais verão. Adeus, Frankenstein. Se você ainda vivesse e mesmo assim tivesse o desejo de vingança contra mim, teria sido melhor saciado na minha vida do que na minha destruição. Mas não foi assim. Você buscou a minha extinção para que eu não causasse maiores desgraças. E mesmo que fosse assim, de algum modo desconhecido para mim, você não deixaria de pensar e sentir, não deixaria de querer contra mim uma vingança maior do que a que eu sinto. Explosiva, como a sua, minha agonia era ainda maior, pois o amargo ferrão do remorso não cessará de me cutucar as feridas até que a morte as feche para sempre. Pois logo morrerei, ele gritou, com entusiasmo ao mesmo tempo triste e solene. O que eu sinto agora não será mais sentido. Logo essa desgraça ardente será extinta. Subirei triunfalmente na minha pira funerária e exultarei na agonia das chamas tormentosas. A luz desse incêndio se extinguirá, minhas cinzas serão varridas para o mar pelos ventos, meu espírito dormirá em paz. Ou, se pensar, com certeza não pensará mais assim. Adeus. Ao dizer isso, ele pulou pela janela da cabine sobre a jangada de gelo que estava perto do navio. Logo ele foi levado pelas ondas e se perdeu na escuridão e na distância. Chegamos ao fim da saga do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Agora vamos dar espaço para outras histórias
e outros contos aqui no canal. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.